Encontro emocionante. Milionário descobre trigêmeos mendigos trocarem brinquedos por remédios. Carlos, um dos homens mais ricos de São Paulo, vivia em uma imponente mansão. Cercado por luxo e excessos, sua vida era marcada por jantares em restaurantes caríssimos, festas extravagantes e uma rotina que girava em torno de números e cifras. Mas por trás daqueles muros imensos, seu coração era tão frio quanto o mármore do piso da sua sala. Num dia qualquer, enquanto se dirigia ao seu escritório, algo inesperado atravessou seu caminho e mudou tudo. Em uma pequena farmácia na periferia, 3 trigêmeos com rostos sujos e sorrisos tímidos estavam trocando seus valiosos brinquedos por remédios. Aquela cena partiu seu coração. Os brinquedos eram raros, quase preciosos para aquelas crianças, mas tudo parecia insignificante diante da saúde do avô doente que elas se dedicavam a cuidar. E ali, em meio à pobreza e à luta, aqueles pequenos mostraram uma generosidade que ele, um milionário, jamais havia experimentado. Uma sensação estranha tomou conta de Carlos, uma mistura infinita de indignação e curiosidade. Ele se lembrou da própria infância, das brincadeiras com os irmãos em um lar repleto de amor. Como essas crianças tão pequenas podiam ser tão grandes em dignidade e sacrifício? Enquanto observava aquela cena, um conflito interno começou a brotar dentro dele. O que é realmente importante na vida? Nesse instante, Carlos começou a questionar seu próprio conceito de sucesso. Decidido a fazer algo, Carlos se aproximou das crianças. Com seu jeito corporativo, tentou ajudá-las. Apresentou planos, doações, mas suas palavras eram frias e distantes. As crianças olhavam para ele com desconfiança, e a frustração começou a crescer dentro dele. Não estamos precisando de dinheiro, só de alguém que se importe, disse um dos trigêmeos, o que fez o coração de Carlos estalar como vidro. A rejeição sincera deles fez com que ele percebesse o quanto havia se afastado do afeto verdadeiro, do calor humano. A lembrança da mãe ensinando a compartilhar e o pai incentivando a justiça voltaram à sua mente como um eco, e a culpa começou a apertar seu peito. Ele se deu conta de que havia ajudado a construir uma sociedade que prefere acumular riqueza ao invés de oferecer amor. A força e a união familiar daquelas crianças eram lampejos de esperança em um cenário sombrio que ele ajudou a perpetuar. Naquela noite, ao olhar a cidade de sua varanda, as luzes brilhantes pareciam ofuscar seu entendimento. Ele não podia mais viver apenas para acumular riquezas, precisava resgatar o que realmente importava. Essa vontade de mudança ardia dentro dele e ao amanhecer, Carlos tomou uma decisão. Ele tentaria novamente. Voltou à farmácia, preparando-se para ouvir as crianças. Mas ao chegar, sua expectativa foi despedaçada. Eles não estavam lá. Em seu lugar, um grupo de meninos brincava com os brinquedos trocados. Perguntou aflito: "Você viu os trigêmeos? Onde estão?" A resposta que recebeu cortou seu coração. Disseram que iam em busca de um lugar melhor. Estão procurando um abrigo para o vovô. E ali, naquele instante, a brutal solidão de sua vida caiu sobre ele como um peso insuportável. A pergunta queimava em sua mente: será que ainda havia tempo para se reconectar com a verdadeira essência da família? A angústia subiu pela garganta de Carlos como um grito abafado. Enquanto ele se afastava da farmácia, os ecos da risada das crianças ainda ressoando em sua cabeça. O que ele estava fazendo? Perder a oportunidade de ser parte de algo maior importava mais que qualquer bem material que possuísse. O idílio de sua vida rica se tornava cada vez mais insuportável. A mansão, mais do que um símbolo de sucesso, agora parecia uma prisão. Isolada do mundo real, a imagem dos trigêmeos vivia na sua mente. Como poderiam 3 crianças tão pequenas ter tanta coragem e generosidade? Ele se lembrou da risada do avô que sempre contava histórias, aquecendo suas noites. E ao pensar naquele velho que em uma condição vulnerável dependia da força daquelas crianças, um nó se formou em seu peito. Se eles estão fazendo isso por amor, eu também posso. Carlos decidiu que não iria desistir. Se aquelas crianças estavam buscando um abrigo, então ele também iria atrás delas. Gastou a tarde inteira pesquisando, contactando instituições, falando com assistentes sociais e perguntando a moradores da região. A cada resposta negativa, a frustração crescia, mas sua determinação só aumentava. Finalmente, ao fim de um dia compreensivelmente cansativo, ele recebeu uma pista. Um abrigo que atendia crianças e seus familiares, um lugar que poderia estar abrigando os trigêmeos. O coração de Carlos disparou. Ele arrumou o carro, mesmo sob as luzes opressivas de uma cidade que nunca dorme. Nas ruas, as luzes do dia se apagavam, mas a esperança de encontrar as crianças iluminava seu caminho. Quando chegou ao abrigo, sua insegurança veio à tona.
O ambiente era acolhedor, mas mesmo assim, ele se sentia como um intruso naquele mundo tão diferente do seu. Pediu para falar com a responsável, uma senhora de sorriso caloroso que o recebeu com um olhar gentil. Ainda bem que você veio. 3 trigêmeos estão aqui, mas estão muito assustados, disse ela, e suas palavras ecoaram como um sino em sua mente. O medo tomou conta deles depois que foram separados do avô. Carlos respirou fundo, se perguntando como poderia acalmar essas crianças. Lembrou-se de sua própria infância. Os abraços da família, a certeza de que sempre haveria alguém ao seu lado. Eu só preciso ter coragem, pensou. Com um passo hesitante, ele entrou na sala onde os trigêmeos estavam. Lá estavam eles, sentados em um canto, os rostos ainda manchados de insegurança. Carlos se abaixou para ficar na altura deles. Oi, eu sou Carlos, começou. Eu sou amigo do vovô de vocês. Eu quero ajudar. Os olhos pequenos se fixaram nele, mas ele percebeu que havia um misto de desconfiança e esperança ali. Os pequenos começaram a sussurrar entre si. Era o tempo da verdade e a voz do coração dele falava mais alto que os números e cifras que sempre dominaram sua vida. Ele incluiu em sua apresentação a lembrança das brincadeiras, do calor da família e do quanto se importava com eles. Aos poucos, as sombras de desconfiança foram se dissipando. Uma das crianças, a mais velha, olhou profundamente nos seus olhos e perguntou: Você realmente se importa? A pergunta o atingiu em cheio, como se um raio tivesse iluminado suas intenções. O que Carlos responderia, agora que havia feito essa conexão tão única com aquelas almas puras e batalhadoras? Será que havia se convencido a si mesmo? Neste momento decisivo, a verdade estava à sua frente, e sua resposta teria o poder de mudar o destino não apenas deles, mas também o seu. Eu realmente me importo, disse Carlos, a voz tremendo, mas firme. Ele nunca havia dito isso com tanta convicção. A expressão da criança mais velha mudou de desconfiança para uma leve centelha de esperança. Às vezes, uma simples frase pode ser como um abrigo em dia de tempestade. Mas o que você pode fazer? Ela replicou, os olhos curiosos agora atravessando o pequeno espaço entre eles, como se buscasse um sinal de sinceridade nas palavras dele. Carlos sentiu o peso da responsabilidade pousar sobre seus ombros. Era mais do que um compromisso. Era uma promessa silenciosa de que ele estava disposto a ser um pilar em momentos de fragilidade. Ele se lembrou dos desafios pelos quais aquelas crianças haviam passado, das noites frias e da solidão. Eu posso ajudá-los a encontrar seu avô e um lugar onde vocês possam ficar juntos, respondeu Carlos, sentindo a adrenalina correr nas veias. Ele viu os rostos se iluminarem, uma esperança brotando, mas também a sombra do medo permanecia ali, persistente. O que aconteceria se ele falhasse? A insegurança de uma nova intimidade começava a permear o espaço. E se não encontrarmos ele? A menina olhou para ele com um semblante sério. Então vamos continuar tentando. Prometo que não vou desistir. O que vocês acham disso? Carlos não tinha certeza se aquelas palavras soariam como verdade, mas precisava crer nelas. Para as crianças, o simples ato de ouvi-las foi suficiente. O alívio estava ali, ainda tímido, mas começando a tomar forma. Os trigêmeos começaram a falar entre si, em um sussurro animado, e Carlos percebeu que talvez, só talvez, o primeiro passo já havia sido dado. Uma ligação havia sido formada, um laço que começava a se tecer entre ele e aquelas vidas tão pequenas que carregavam tanta dor e coragem. E quantas histórias você conhece sobre seu avô? Carlos perguntou, tentando puxar algo que os fizesse sorrir, mesmo que por um instante. A menina mais velha contou sobre como ele costumava contar histórias de heróis e piratas, como eles costumavam rir juntos até a barriga doer. Enquanto falavam, a tensão no ambiente parecia aliviar um pouco, e Carlos percebeu que o amor que aquelas crianças sentiam pelo avô era uma força poderosa. No meio das risadas e lembranças, Carlos decidiu que era a hora de dar o próximo passo. Ele precisava se mover, tirar aquelas crianças daquele lugar angustiante, e levá-las para um espaço onde pudessem se sentir protegidas. Vamos para casa, agora. Podemos preparar algo gostoso para a gente comer juntos, ele propôs com um sorriso, embora soubesse que aquele lar era um conceito distante. Antes que pudessem responder, a responsável pelo abrigo entrou na sala novamente, com um olhar parecendo algo entre preocupação e dúvida. Carlos, temos que falar. Sobre a custódia dele, seu estômago revirou. A palavra custódia parecia pesadamente atrelada a todos os medos que ele não queria enfrentar, e a expressão da senhora fazia seu coração acelerar. Sobre o que? Carlos se virou, a voz tensa. O que podia ser mais importante do que a promissora troca de esperanças que acabará de acontecer? Os trigêmeos têm 2 semanas para serem realocados.
Se não encontrarmos um lugar onde possam ficar, corremos o risco de serem separados, ela disse com a franqueza que ele precisava ouvir, mas não queria. O peso da realidade caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. Eles poderiam ser separados? Como tudo que começava a se transformar em algo bom, poderia ter um fim tão trágico? Aquele momento era o ponto de virada de toda a sua jornada. Eu não vou deixar isso acontecer, sussurrou Carlos para si mesmo. A determinação inflou dentro dele, uma chama que se negava a ser apagada. Não posso sair dessa sem fazer algum tipo de compromisso. Mas o que isso significava para ele? O que ele estaria disposto a arriscar para evitar que aquelas crianças perdessem o que ainda tinham? O frio da verdade apertou seu coração, e Carlos percebeu que cada segundo que se passava era essencial. Ele precisava agir, e rápido. Olhando para os trigêmeos com suas expressões misturadas de esperança e medo, ele fez a única pergunta que poderia fazer naquele momento. Vocês estão prontos para lutar por vocês mesmos? Mais do que nunca, ele sentia que o destino deles e o seu estavam entrelaçados. E assim a jornada que estava por vir começava a se depender do que Carlos estava finalmente disposto a deixar para trás. Carlos olhou nos olhos dos trigêmeos, buscando a centelha de coragem que naquele momento parecia tão frágil, mas ainda assim presente. A luta não será fácil, mas juntos podemos fazer isso, ele disse, sentindo a emoção transbordar na sua voz. A sala estava repleta de tensão, como se o tempo tivesse parado. As crianças assentiram lentamente, como se ainda estivessem pesando as consequências de suas escolhas. A responsável pelo abrigo observava a cena de maneira silenciosa, a expressão misturando apreensão e esperança. Era um misto de sentimentos que Carlos também sentia. Ele precisava de um plano, e rápido. Aquela conversa poderia ser o primeiro passo de um caminho repleto de incertezas, mas era um passo necessário. Vamos nos reunir? Carlos sugeriu, e antes que os trigêmeos pudessem responder, ele começou a desenhar no ar a ideia que começava a tomar forma na sua cabeça. Precisamos também de ajuda. Não podemos fazer isso sozinhos. Ouvindo isso, os olhos dos trigêmeos brilharam um pouco mais. Eles nunca haviam visto adultos se unirem por eles antes. Quem pode nos ajudar? Perguntou a menina mais velha, a curiosidade transparecendo em seu rosto. Carlos sorriu, um pouco aliviado. Era um sinal de que ela estava começando a acreditar de novo. Conheço algumas pessoas que se preocupam com crianças. Podemos buscar apoio, criar uma rede. A responsabilidade estava ali pulsante e viva. Carlos começou a traçar mentalmente aqueles que poderiam se juntar a eles. Ele pensou em amigos que tinham experiência em lidar com questões sociais, e até mesmo em outros grupos de apoio que poderiam ser aliados valiosos. Assim que as ideias foram se solidificando, Carlos se lembrou de sua própria infância, dos momentos em que se sentia perdido. Era um eco distante, mas bastante familiar. Podia sentir a dor e a solidão que aquelas crianças carregavam. Estão prontos para dar o primeiro passo? Precisamos de coragem. Coragem para buscar o que é certo, ele reforçou, a voz firme. Sim, estamos prontos. Gritaram, como um coro de vozes pequenas mas fortes. Ótimo. Carlos sorriu, percebendo que esse era o momento que havia esperado, uma união. Criar uma equipe. Eles eram pequenos, sim, mas juntos eram uma força. A determinação começou a crescer dentro dele como uma fogueira acesa. Eles se levantaram, e algumas lágrimas floresceram nos olhos de Carlos ao ver a chama da esperança se reacender. Então vamos fazer isso. Vamos encontrar o avô de vocês e fazer o possível para que ninguém seja separado, declarou, enquanto suas mãos se uniam das crianças em um gesto simbólico e poderoso. Enquanto isso, a responsável pelo abrigo observava, pulando de um pé para outro, como se tentasse conter a mistura de emoções que surgia no fundo de seu coração. Carlos, você realmente acha que conseguirá? Sempre. A resposta saiu rápido dos lábios dele, e ele sabia que compartilhava esse sentimento com aquelas crianças. A força do compromisso ressoava no ar. Com esse novo espírito eles saíram do abrigo. O sol já começava a se pôr, e a luz dourada filtrava-se através das árvores, como se celebrasse sua pequena grande conquista. Carlos começou a informá-los sobre o plano. Eles iriam primeiro até a praça da cidade, onde sabia que haveria outras pessoas dispostas a ouvir e ajudar. Ele precisava de vozes que ecoassem a história daqueles trigêmeos. Mais surpresa. Assim que chegaram à praça, avistaram uma figura familiar. Uma mulher se aproximava deles, e mesmo à distância, Carlos sentiu a preocupação estampada em seu rosto. Era Marina, uma amiga que havia dado uma mão em situações semelhantes antes. Assim que Marina se aproximou, seus olhos fixaram-se em Carlos e nas crianças. O que aconteceu? Por que estão aqui? Ela indagou,
e a expressão de Carlos mudou abruptamente. A urgência do momento era real, e as revelações começaram a se agitar dentro dele. Precisamos de ajuda e o tempo está correndo, Carlos respondeu, em uma mistura de desespero e esperança. Ele sabia que explicações não poderiam demorar. Marina poderia ser a chave para tudo. Mas uma dúvida maliciosa começou a surgir em sua mente. Será que ela estaria disposta a entrar nessa luta ao lado deles? A resposta a essa pergunta poderia mudar todo o curso daquela batalha que ainda estava para começar. Marina olhou fixamente para Carlos, como se tentasse puxar dele uma verdade ocultada nas palavras apressadas. O ambiente ao redor parecia se transformar, e o murmúrio das pessoas na praça tornou-se um pano de fundo distante. A intensidade nos olhos dela refletia a urgência que estava tomando conta do coração de Carlos. Você deve ser quem está liderando a luta por essas crianças, disse ela, tentando entender a magnitude da situação. Mas você sabe que isso não será fácil, certo? Eles estão em uma posição delicada. Os trigêmeos, um pouco atrás, escutavam em silêncio, a tensão em seus rostos mostrando que a esperança coabitava com o medo. Carlos sentiu que era a hora de abrir seu coração. Ele se aproximou, quase se curvando levemente para que a visão deles se encontrasse. Eu não estou aqui apenas por eles. Estou aqui porque me lembro do que é sentir-se perdido e sozinho. E não podemos permitir que isso aconteça com eles. Marina respirou fundo, absorvendo a sinceridade de Carlos. Ela sabia como as coisas funcionavam. As entidades que cuidam dos abrigos geralmente não são fáceis de lidar. Precisamos de uma estratégia. E de apoio legal. Sim, vai ficar tudo bem, disse a menina mais velha, a confiança brotando em sua voz como flores na primavera. As palavras dela tocaram uma corda delicada em Marina. Aquela coragem infantil poderia ser o primeiro passo autêntico para a mudança. Vamos fazer assim, propôs Marina, agora com um brilho nos olhos. Vou chamar alguns amigos que trabalham com assistência social. Eles podem ajudar a estruturar um plano e facilitar o diálogo com a família. Mas isso vai exigir comprometimento. Estamos falando de muitas horas, muitas audiências, estamos dispostos a fazer o que for preciso, disseram os trigêmeos em uníssono. A energia deles era contagiante. Carlos sentiu que a união entre eles estava se concretizando em algo palpável. Marina abriu um sorriso. Então vamos fazer isso juntos. Preciso que todos estejam cientes. Não será uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona. É preciso paciência e persistência. Enquanto falavam, Carlos olhou em volta percebendo a quantidade de olhares curiosos que o observavam, tentando compreender a intensidade daquele momento. Ele viu um grupo de adolescentes próximos, trocando olhares e cochichando. Esse ato de união chamava a atenção das pessoas, e com um pouco de sorte, poderia inspirar outros a se juntarem à causa. Mais do que apoio legal, precisamos de vozes. Precisamos espalhar a história deles, fazer com que seja conhecida. Carlos acrescentou, a ideia fervilhando em sua mente. Se conseguirmos que alguém influente ouve, podemos mudar tudo. Marina acenou afirmativamente. Vamos criar um movimento. Vamos não apenas buscar ajuda, mas também transformar isso em uma verdadeira campanha. Alguém por aqui sabe de quem estamos falando? Neste instante, um jovem do grupo que observava se aproximou. Você está falando do João, né? Ele é advogado e tem uma reputação fantástica com causas sociais. Ele poderia ajudar. As palavras do jovem trouxeram uma nova onda de esperança. Carlos não podia acreditar na sequência de eventos que estava se desenrolando. Então vamos encontrá-lo. Precisamos agir rápido, respondeu, já mentalizando a forma como todas as peças estavam se encaixando. Marina começou a puxar os contatos no celular. Entre mensagens e ligações, o clima era de expectativa. O desespero estava agora se transformando em determinação, mas a dúvida ainda pairava no ar. Será que a força deles seria suficiente para provocar a mudança? Pelo olhar de cada um, Carlos percebeu que aquela caminhada estava apenas começando. O peso da luta por um futuro melhor para os trigêmeos não era apenas uma necessidade, mas agora, uma missão a ser compartilhada. E enquanto esperavam a resposta de João, uma nova ideia começou a florescer na mente de Carlos. Um apelo ao público poderia ser o passo definitivo. E se fizermos um vídeo? Vamos mostrar ao mundo a nossa história. Embora a ideia fosse ousada, uma nova chama de entusiasmo acendeu-se dentro dele. Mas isso abriria portas. Que tipo de resposta eles estariam prontos para dar? Agora, com os corações acelerados, todos mal podiam esperar pelo momento em que essa história iria se espalhar e por quem mais poderiam surpreender ao longo do caminho. Enquanto a ideia do vídeo ainda ecoava na mente de Carlos,
Ele não pôde deixar de sentir a pressão crescente na sua barriga. A imagem das crianças e a luta delas por um futuro melhor se tornavam cada vez mais vívidas. Era uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. Ele olhou para Marina, que digitava freneticamente no celular, claramente focada em reunir apoio. O que você está pensando? Ela perguntou, sem desviar o olhar da tela. Vamos mostrar quem eles realmente são. Mostrar os trigêmeos em sua essência, suas esperanças, suas lutas. Vamos humanizar essa história. Isso pode tocar as pessoas e gerar a solidariedade que precisamos, respondeu ele, já visualizando o que precisariam fazer. Uma campanha emocional. Concordo. Mas como faremos isso? Precisamos de um bom roteirista, alguém que saiba captar cada lágrima, cada sorriso, disse Marina, refletindo em voz alta. Nesse instante, a menina mais velha dos trigêmeos insistiu. Posso gravar uma mensagem para ajudar. Todos nós temos algo para contar. Carlos sorriu com a bravura dela. Isso mesmo. Vocês têm vozes preciosas, e a história de vocês é forte. Vamos enriquecer esse roteiro com o que vocês têm a dizer. Eles começaram a discutir o que seria abordado no vídeo. Os trigêmeos falavam de suas lembranças de lar, das noites frias nas ruas, da esperança de serem acolhidos. O som de suas vozes, misturado a risadas nervosas e expressões emocionadas, fez com que a praça parecesse menor e mais acolhedora. Algumas pessoas, que pareciam apenas observadoras, agora se aproximavam, atraídas pela energia que emanava do grupo. Um homem de terno que passava apressado parou, atraído pela conversa. Posso ajudar de alguma forma? Ouvi alguma coisa sobre um vídeo? Sua postura era de um profissional familiarizado com causas sociais. Carlos não hesitou. Sim, precisamos de alguém que possa nos ajudar a captar isso bem. Você é? Sou Léo. Um dos maiores desafios é encontrar um bom ângulo, e também apoio para a distribuição. Posso ajudar com isso. Vamos unir forças? O entusiasmo de Léo, a empatia em seu olhar, despertou uma nova onda de esperança. Carlos se sentiu amparado, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. A ideia começou a se transformar em algo real, como uma corrente de apoio crescente, onde cada elo fazia a força aumentar. Enquanto isso, Marina ligou para João. Todos estavam agitados, as batidas de seus corações pareciam sincronizadas. João era a chave, alguém que poderia dar a eles a orientação necessária. Se desse certo, poderia ser o divisor de águas que todos esperavam. Vamos gravar essa mensagem hoje mesmo. Tenho certeza de que o João irá gostar, disse Marina, fechando a conexão, determinada a não deixar o tempo passar. Mas um novo pensamento começava a atormentar Carlos. Se eles se expusessem assim, quanto estariam dispostos a compartilhar? Quantos seriam capazes de abrir suas vidas para o mundo? E se acabassem não sendo ouvidos? Essas perguntas reverberavam em sua mente quando, de repente, um dos trigêmeos, o mais novo, pediu com os olhos brilhando. Carlos, e se conseguirmos um apoio real? O que faríamos depois? Carlos olhou para aquela bravura ingênua e sorriu, mas a pergunta causou uma tensão no fundo de sua consciência. Era um lembrete brutal de quão alto era o preço da esperança. Se eles não conseguissem, as consequências poderiam ser devastadoras. Vamos garantir que a história deles seja ouvida, e faremos isso juntos, ele respondeu, firmando a mão no coração como se quisesse dar força à sua própria promessa. Mas no fundo, a pergunta ainda ressoava. Eles estavam prontos para a verdade que poderia ser revelada? Enquanto se preparavam para gravar, a energia flutuava entre alegria e ansiedade. E à medida que as câmaras eram arrumadas e as luzes começavam a piscar, Carlos percebeu que aquele seria um momento que mudaria suas vidas para sempre. Qualquer que fosse o resultado, não havia como voltar atrás. Ele respirou fundo, segurando a mão da menina dos trigêmeos, seu coração batendo forte. Com uma última olhada nos rostos determinados ao seu redor, Carlos fez uma pergunta que poderia definir o futuro. Estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente? A verdade foi costurada em nossa história e estamos prestes a revelá-la ao mundo, mas será que estamos prontos para as consequências disso? Com o silêncio pesado pairando no ar e a expectativa a mil, ele sabia que aquele era o primeiro passo para a transformação, mas também a porta para a vulnerabilidade. E a resposta viria em breve, não só deles, mas do mundo. Carlos olhou fixamente para a câmera, as luzes brilhando como estrelas em um céu noturno. A agitação ao seu redor era palpável. Os trigêmeos estavam prontos, mas havia um peso na atmosfera, não só a ansiedade pela gravação, mas também pela incerteza que pairava sobre eles.
Ele virou o rosto, buscando a coragem que sentia dentro, e soltou um leve sorriso. A menina mais velha, com o cabelo bagunçado e os olhos brilhando, segurava um brinquedo bem desgastado. Esse era do meu irmão, disse ela, sua voz tremendo de emoção. Ele adorava, mas agora eu trocaria tudo por um pouco de saúde. As lágrimas em seu olhar diziam mais do que 1000 palavras, e Carlos soube que ela estava prestes a tocar os corações de muitas pessoas. Léo organizou a equipe. Quando vocês estiverem prontos, falem com o coração. Esse é o momento de serem autênticos. Queremos que o mundo veja quem vocês realmente são. Ele estava atento a cada detalhe, sabendo que cada segundo do vídeo poderia significar a diferença entre ser ouvido ou ser esquecido. Marina ficou ao lado da câmera com o celular na mão, pronta para gravar. Carlos fez um sinal para que os trigêmeos se preparassem, mas uma onda de nervosismo atravessou seu corpo. Se a gente se abrir muito e se as coisas não mudaram para melhor? Pensou. Essa dúvida apertava seu peito como um laço, quase o sufocando. Mas então, ele relembrou as palavras da menina. Se eles tivessem coragem para contar, ele também precisaria. O que poderia inicialmente parecer um ato de vulnerabilidade poderia também ser um ato de força. Assim que os trigêmeos começaram a falar, um fio de esperança passou pelo grupo. O mais novo falou sobre a vez em que encontraram comida jogada. A mais velha partilhou suas memórias sobre dias em que sonhavam juntos, esquecendo-se das dores da vida. A energia na praça mudava. O público ao redor, que antes apenas observava, começou a parar e a ouvir. As pessoas se juntavam, suas expressões passando de indiferença a curiosidade genuína. Carlos sentiu que cada palavra proferida pelos trigêmeos criava uma conexão. Ele não havia percebido até aquele momento que o medo poderia se transformar em coragem, e uma história que poderia ser despretensiosa ganhava contornos comoventes. Quando o vídeo finalmente foi gravado, um silêncio reverente cobriu o espaço. Não era apenas um vídeo, mas um grito da alma, um pedido de ajuda e compreensão. Carlos olhou para cada rosto ali. Ele viu a esperança renascendo, mas também viu uma sombra. E se o mundo não tivesse espaço para essa história? Precisamos fazer algo a respeito agora mesmo, ele disse, a determinação brotando com força. Vamos editar isso e colocar no ar o mais rápido possível. Precisamos movimentar as redes sociais. As mãos de Marina estavam ágeis no celular, enquanto Léo organizava a equipe de produção. Havia um ímpeto, uma união. Eles queriam que o mundo ouvisse o que tinham a dizer. Quando tudo parecia pronto, Marina soltou um suspiro profundo. E se após tudo isso não houver ajuda? Será que a história deles será suficiente? A dúvida estava ali, como um peso nos ombros de todos. Carlos fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Eles arriscaram demais, e as consequências poderiam ser devastadoras. Mas a mensagem precisava ser passada. Ele respondeu, aquela determinação brotando. Precisamos acreditar. A nossa fé pode mover montanhas. Mas antes que pudesse completar seu raciocínio, alguém na multidão gritou. Olha, é o João. Uma onda de excitação percorreu o grupo. O que aconteceria se João gostasse do vídeo? E se ele quisesse realmente ajudar? Carlos se virou, o coração acelerado. Ele sabia que seu destino estava prestes a mudar, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Eles estavam prontos para encarar as reações do mundo, mas outras perguntas inquietantes surgiram. E se a verdade não fosse bem recebida? O que aconteceria depois da revelação? Com o barulho da multidão ao fundo, Carlos olhou para os trigêmeos. Estamos prontos para tudo isso? A multidão se agitou em torno de Carlos e dos trigêmeos, formando um mar de rostos curiosos e ansiosos. Os gritos de alegria e expectativa aumentaram, como ondas do mar prestes a se espatifar na areia. Carlos sentiu seu coração acelerar enquanto João, o influente youtuber conhecido por suas obras de caridade, se aproximava. João tinha um brilho especial nos olhos, como se a própria luz o seguisse. Eu vi o vídeo. Vocês são demais. Ele sorriu, mas a expressão logo se tornou séria. Precisamos conversar, agora. Vamos para um lugar mais tranquilo. Carlos olhou para os trigêmeos, quase tentando transmitir coragem para eles. Vamos lá, disse, engolindo a ansiedade. Eles seguiram João, que os conduzia por entre a multidão. Cada passo parecia mais pesado, como se o mundo estivesse esperando alguma revelação, algo que pudesse alterar o destino deles. Encontraram um canto sossegado na praça, onde o barulho da cidade foi perdido em murmúrios suaves e o riso distante de crianças. Carlos viu que os trigêmeos estavam nervosos, suas mãos se entrelaçando como se buscassem a proteção uns dos outros. Ele sentiu o peso da pressão, muitas expectativas estavam sobre eles. Eu quero ajudar, começou João. A história de vocês me tocou profundamente.
Mas para isso precisamos ter uma estratégia. Não posso fazer promessas, mas podemos fazer barulho e chamar atenção. A voz dele era forte, mas havia uma vulnerabilidade escondida. Todos ali sabiam que algo maior poderia acontecer, mas o receio ainda pairava no ar. Marina, sempre atenta, perguntou: e se não funcionar? E se só chamarmos atenção e não conseguirmos a ajuda real? João soltou um suspiro profundo. É um risco, eu sei. Mas às vezes precisamos arriscar para conseguir alguma coisa. Se apenas uma pessoa se importar, já será um começo. A determinação em sua fala era contagiante, e Carlos percebeu que talvez a esperança estivesse ao alcance das mãos. Os trigêmeos trocavam olhares. A mais velha, sem hesitar, falou: se for para tentar, vamos com tudo. Minha história precisa ser ouvida. Suas palavras foram como um alicerce, e logo todos se sentiram mais firmes. Eu posso usar minha plataforma para isso, disse João, enquanto já começava a pensar nas próximas etapas. A energia na praça era palpável, como se uma centelha de esperança tivesse acendido. Carlos olhou ao redor e viu rostos engajados, pessoas querendo fazer parte daquela transformação. O momento estava mudando e ele sentia isso na alma. E então, uma pergunta crucial se apresentou: o que vamos dizer? A equipe começou a discutir, organizando os pontos principais que queriam transmitir ao mundo. Cada um sabia que era preciso mais do que um curto vídeo. Era um grito por justiça e mudança. Enquanto trocavam ideias, Carlos percebeu que as inseguranças estavam se dissipando. Eles estavam construindo algo maior do que apenas uma história pessoal. Estavam criando um movimento. Mas ainda assim uma sombra de preocupação permanecia em sua mente. João fez uma pausa, olhando para os trigêmeos. Vocês estão prontos para abrir seus corações mais uma vez? Precisamos que as pessoas entendam a realidade que vivem. A mais nova olhou em seus olhos e respondeu com coragem: sim, estamos prontos. Restava o último passo, e ele era o mais difícil de todos. Carlos sentiu a determinação crescer dentro de si, mas a incerteza ainda o acompanhava. Iriam as pessoas conseguir ajudar? Será que estariam prontos para a verdade nua e crua? O barulho da praça já não importava mais. Ele olhou ao redor e notou que todos os olhos aguardavam o próximo movimento, prontos para um novo capítulo. Então vamos fazer isso, disse ele, sentindo-se mais forte. Mas ao mesmo tempo uma pergunta ecoava em sua mente: e se tudo isso não fosse suficiente? Aquele momento mágico de expectativa pairava no ar. O que mais aguardava por eles na próxima virada do destino? As luzes da praça piscavam como estrelas no céu, enquanto a conversa fervilhava em torno dos trigêmeos e de Carlos. O momento estava montado como um palco, recheado de emoção, esperança e a verdadeira possibilidade de mudança. Eles respiraram fundo, apenas um passo longe de fazer o que planejavam. Carlos olhou para os trigêmeos. Eles estavam juntos, unindo forças, como sempre. Aquela conexão familiar era mais forte que qualquer temor que pudesse surgir. Vamos nos lembrar do porquê estamos fazendo isso, ele disse, com uma leveza na voz, tentando aliviar a tensão. Estamos aqui para lutar por uma chance, por justiça. Marina, a mais velha, assentiu e pegou a mão da irmã mais nova, Clara. O gesto trouxe um sorriso ao rosto de Carlos. Ele sentia que havia algo especial no ar, um fio invisível que os ligava a cada pessoa ao redor deles. João, ao ver a confiança crescendo entre os irmãos, pegou seu celular e ligou a câmera. Vamos lá, o mundo precisa ouvir vocês, ele encorajou. Deem tudo ao falarem, não deixem nada para trás. Carlos posicionou-se ao lado de Marina, que começou a falar com uma voz clara e firme. Nós somos os trigêmeos e nossa vida tem sido uma luta diária. A situação não é fácil. O que a maioria não sabe é que diariamente trocamos nossos brinquedos por remédios. Muitos já nos viram nas ruas, mas poucos sabem o que realmente enfrentamos. O murmúrio da praça silenciou enquanto as palavras dela ecoavam. A sinceridade de seu discurso era tão palpável que fez pessoas ao redor se mexerem em seus lugares, trocando olhares cúmplices, sentindo a dor e a luta que os irmãos representavam. Estamos aqui porque queremos mais do que sobreviver, Clara se adiantou, sua voz, embora tímida, carregada de determinação. Queremos um futuro. Um lugar onde possamos brincar, aprender e sonhar. Carlos sentiu uma emoção avassaladora. Ele estava sempre ali, mas agora era como se finalmente estivesse verdadeiramente presente, não apenas como irmão, mas como um defensor, um aliado. A praça estava envolta em um silêncio respeitoso. As pessoas, hipnotizadas, absorviam cada palavra. Havia um fotógrafo no canto que, aproveitando o momento, capturava a profundidade das expressões, a conexão dos rostos na multidão.
Cada clique da câmera parecia ecoar em seus corações. Maria, a irmã do meio, continuou: nunca pedimos por compaixão. Só queremos a oportunidade de viver. Nossos brinquedos, eles significam mais do que diversão. Eles simbolizam a esperança que ainda temos de um amanhã melhor. As palavras das crianças flutuavam no ar, e o brilho nos olhos de pessoas que antes apenas observavam agora refletia um misto de empatia e admiração. Carlos não pode deixar de notar um homem em particular, ao fundo, que parecia estar profundamente comovido. O homem mais velho, com um semblante de experiência, secava discretamente as lágrimas. João, por sua vez, não se conteve. Essa é a verdade de muitos. Precisamos agir, precisamos compartilhar. Vamos fazer com que essas vozes sejam ouvidas além dessas paredes. Ele levantou seu celular, convidando mais pessoas a se juntarem. Quantos aqui se juntam a nós? Quantos estão prontos para fazer a diferença? A multidão começou a se agitar. Uma onda de apoio brotou de todos, aplausos e gritos de encorajamento começaram a surgir. Mas quando tudo parecia perfeito, uma figura estranha se destacou. Um homem elegante, com um ar de superioridade e um olhar cínico, se aproximou. Vocês realmente acham que isso vai mudar algo? Ele provocou, e todos sentiram um arrepio. Carlos encarou o homem, seu coração acelerado. Como aquele encontro mudaria a dinâmica que estava sendo criada? O que aquele estranho queria realmente? As incertezas voltaram como uma maré, e ele se perguntava: estaria preparado para o que viria a seguir? Carlos se virou, o olhar firme e decidido. O homem em questão parecia ser o tipo que sempre teve as coisas fáceis. Sim, isso vai mudar, respondeu, quase sem pensar, mas as palavras saíram com a certeza que só quem se reconectou com seus sentimentos poderia ter. A multidão ficou em suspense, as vozes dos trigêmeos ecoando na sequência dos pensamentos de Carlos. O olhar desdenhoso do estranho não poderia acabar com a energia que surgia. Ele via a força dessas crianças e sabia que elas eram muito mais poderosas do que qualquer crítica poderia indicar. O homem elegantemente vestido cruzou os braços, mas parecia estar se fechando em um caso perdido. Só os fracos fazem apelo emocional. A vida não é um conto de fadas. Vocês precisam de dinheiro e contatos. Isso não vai acontecer só com palavras. As palavras dele tinham um peso, mas Carlos olhou para os trigêmeos, suas expressões preenchidas de esperança. Precisamos de um plano, sim. Mas o que estamos fazendo é bem maior que isso. É sobre dignidade, é sobre não desistir. Maria, a mais velha dos trigêmeos, levantou-se. O medo em seu rosto foi substituído por uma determinação feroz. Nós só queremos ser vistos e reconhecidos. A multidão começou a aplaudir, suas vozes ecoando com crescente intensidade. Carlos sentiu sua confiança se alicerçar ainda mais. Era o momento de dar um passo à frente. João, atento a tudo, não perdeu a oportunidade. E é exatamente isso que queremos. Precisamos fazer com que a história deles chegue longe o suficiente para que tudo isso mude. O que fazem com sua voz se não a utilizam para ajudar os outros? O homem elegante atendeu ao desafio, mas Carlos não se deixaria abalar por sua presença opressora. Por um momento ficou em silêncio, o calor do momento provocando um turbilhão de emoções dentro dele. Ele sabia que as crianças contavam com ele, e não havia espaço para retroceder. Vamos lá juntos construir essa ponte. É hora de agir. Carlos exclamou, convidando todos ao seu redor a se unirem em torno desse novo início. Eles estavam determinados a fazer com que sua voz fosse ouvida, e a transição de um sonho para a realidade estava em suas mãos. Uma onda de apoio ecoou pela praça. Pessoas começaram a pegar celulares, filmar e compartilhar a mensagem. Carlos observou as expressões determinadas de cada um. A antiga tristeza dos trigêmeos agora brilhava em esperança. Isso era apenas o começo. Com a ajuda de João e Marina, eles planejavam um grande evento na cidade para aumentar a conscientização, uma festa cheia de música e histórias, onde todos pudessem compartilhar suas próprias experiências e se conectar. À medida que a correria se instalava, as crianças cercaram Carlos. E se nós fizermos algo grandioso um dia? Disse Clara com seus olhos brilhantes cheios de expectativa. Faremos. Enquanto estivermos juntos teremos sempre essa chance, respondeu Carlos, o coração leve. A conexão verdadeira entre eles era a energia que pulsava e que seguiria adiante. O homem que antes fez desdém agora observava, um pouco perplexo. E mesmo sem querer, começou a avaliar suas próprias palavras e ações. Não havia como negar a força daquela corrente humana, formada pelo amor, pela luta e pela determinação. A noite caiu e as luzes da cidade começaram a piscar.
Entre risos e promessas, Carlos sabia que ainda haveria batalhas pela frente, mas agora ele tinha certeza de que o amor e a esperança poderiam vencer qualquer adversidade. Cada um deles, passando por desafios, carregavam seus sonhos e juntos, eram mais que um grupo. Eram uma família. Essa jornada havia começado como um encontro casual, mas agora era um chamado à ação. E eles estavam prontos. Carlos olhou para os trigêmeos, sentiu um arrepio. Aquela conexão brotava como flores em meio à dureza da vida. Eles iriam juntos em frente, não apenas para mudar suas vidas, mas para impactar o mundo. E aqui, a história não termina. Um novo capítulo apenas começou. Neste momento, se você se sentiu tocado por essa narrativa, é a hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Leave um like agora, alimente o algoritmo para que mais pessoas conheçam a verdade. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber de você. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e se inspirar a lutar pelos seus sonhos. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. A mudança começa com você. Vamos juntos para essa jornada.